A paz do Senhor para todos, sejam todos muito bem-vindos ao CEADEB TV Oficial, que neste momento começa a transmitir o programa de comentários das lições de adultos. E desta feita nós vamos falar sobre a lição de número 13 de 24 de setembro de 2023. Um grande abraço também a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Vox. Olha, é um grande prazer e enorme privilégio falar para você que é professor, pastor, meu companheiro, e também a cada um dos coordenadores, aos secretários, aos pedagogos, a todos que fazem parte e envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Esta é a última lição. A última lição desse trimestre maravilhoso. Foi um trimestre em que navegamos pelas filosofias, fomos em mares tempestuosos. Falamos sobre transgeneridade, falamos sobre nomes, sobre letras terríveis, né? Mas agora, nessas duas últimas lições, vamos falar sobre coisas luminosas, sobre coisas que iluminam o nosso ser, o nosso coração. A palavra do Senhor é maravilhosa. Os preceitos do Senhor são bons. Os seus mandamentos alegram o coração. Que maravilha falar de Jesus juntamente com você, que tem nos acompanhado aqui pela CEADEB TV Oficial. Esse canal é maravilhoso. É um canal que você pode não apenas assistir, acompanhar e estudar a EBD, né? As lições e comentários, mas também você pode ouvir, ver pregações impactantes. Muita coisa boa. Mas vamos à nossa lição. O mundo de Deus no mundo dos homens. Parece até um nome assim, né? De filme. O mundo de Deus no mundo dos homens. Uma lição muitíssimo interessante. Os textos principais, sempre eu renovo aqui essas características da lição, enfatizando esses textos principais, o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a leitura em classe e o conteúdo que exatamente é a introdução, os tópicos e as conclusões, as sinopses ou os resumos de cada tópico, que são muito importantes que a gente preste muita atenção. Quero também enfatizar, nesta última lição, coisa que eu não fiz suficientemente nas lições anteriores, que é o objetivo pelo qual esta lição em específico, e quando falo esta lição deste domingo, mas poderia ser a lição de cada domingo, o objetivo. A que se propõe a lição do domingo? É muito importante que a gente saiba exatamente, eu dissera há alguns comentários atrás, para diferenciar ou diferenciar entre lição e lição, entre domingo e domingo, entre detalhe e detalhe. É exatamente essa leitura não apressada, vagarosa, cuidadosa, detalhada, que faz a gente entender que um dia é diferente do outro dia, um domingo é diferente do outro, e vamos crescendo e nos aperfeiçoando e melhorando, até chegarmos à estatura de varão perfeito, semelhantes a Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então, coloca aqui, Bia, muito obrigado, texto áureo em tela cheia, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1 e o versículo 23. Eu não vou começar comentando o texto áureo. O texto áureo é tão glorioso, mas ele é o texto principal. É o texto assim que embasa toda a dinâmica da lição. Então, é como se fosse uma pedra angular da nossa lição, a última do trimestre. A verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir
os valores do reino de Deus no mundo. Esse refletir aqui não pode ser entendido em uma das suas conotações, que é pensar. Não. Esse refletir aqui tem que ser compreendido na conotação de reflexo de uma luz exterior. Então, algo que reflete no espelho. Vai a luz, volta a luz. A luz, o sol da justiça, brilha sobre nós, a igreja, e ela reflete os valores do reino de Deus no mundo. A leitura diária, na segunda-feira, vai enfatizar que o pecado entrou no mundo por Adão, mas pela pessoa de Cristo veio a salvação. Assim como por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim por Cristo entra a salvação e todos nele vivem. A mensagem do reino de Deus tem um forte apelo ao arrependimento. É a terça-feira e também um dos nossos tópicos. Que maravilha! Veja que na leitura diária, e quero lembrar a vocês que a partir de outubro, desde a primeira lição do próximo trimestre, nós estaremos no Instagram do pastor Cleovaldo, esse que vos fala, Cleovaldo Oficial. Nós estaremos comentando a leitura diária. Então, na segunda-feira você tem um comentário muito simples, rápido, mas quero que seja profundo, quero que seja glorioso, quero que seja entumecido de orvalho do céu. Não apenas algo para a mente, mas que venha pelos ouvidos, entre na mente, desça ao coração e sejamos recepcionados pelo Espírito Santo. Então, Cleovaldo Oficial, Instagram, vai lá, já começa a seguir, porque nós vamos influenciá-lo para Deus. Na quarta-feira, Efésios 5:8, os filhos do reino devem expressar, mais uma vez a questão de expressar, de refletir, tá? Os valores cristãos no dia a dia. Na quinta, Colossenses 3:13, a expiação de Cristo libertou o homem da maldição da lei, ou melhor, é Gálatas, né? Colossenses 1:13. Na sexta-feira, a remissão de pecados para o louvor e glória de Deus, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1 fala que nós fomos criados para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Um texto magnífico, glória a Deus, uma contemplação do apóstolo Paulo no Efésios capítulo 1. E no sábado, véspera do dia da lição, e o texto básico está em 2 Pedro capítulo 2, versículos de 12 a 14. Os que não obedecem ao evangelho estão debaixo de maldição. Ok, então a lição estará assim distribuída. Tópico 1, reino de Deus no mundo, o ambiente em que o reino de Deus está colocado. Tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino. E eu disse a vocês que nós sairíamos das trevas para a luz. As bênçãos de uma vida no reino. E no tópico 3, os males de uma vida no mundo. Os objetivos, então, da lição estão distribuídos neste tópico. Primeiro, nós iremos conceituar, enfatizar, iluminar a natureza do reino de Deus no mundo. No segundo, vamos enfatizar as bênçãos desta vida no reino. E no terceiro, as advertências contidas na lei. Se não atentares para o Senhor teu Deus, não o ouvires, não obedeceres seus leis, mandamentos, preceitos, então haverá maldição. Vamos lá. O reino de Deus no mundo. Mais uma vez a questão da natureza, do conceito. O que é o reino de Deus no mundo? Bem, ele começa com a encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No momento em que os anjos anunciam a vinda do Deus que se transformou ou que se transformava em homem, então o reino de Deus já estava aqui. Vejam,
que Deus, ele manda o arauto, a voz que clama no deserto. Isaías já dizia, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então, veio João Batista pregando no deserto para dizer, vem aí, um que é mais poderoso do que eu. Então, embora João Batista pregasse o arrependimento, o reino de Deus, ele já estava chegando na pessoa bendita do nosso Senhor. Nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vem na plenitude dos tempos. Ou seja, é quando Jesus nasce de mulher que o reino de Deus está chegando ou chegou entre as pessoas. Então, o primeiro é a encarnação de Cristo. Ele não veio no tempo da Babilônia, ele não veio no tempo da Síria, ele não veio nos 400 anos que se seguiram, chamados o tempo do silêncio de Deus. Não, foi necessário toda uma preparação. Enquanto isso, o mundo ia correndo. Enquanto isso, as nações levantavam-se e caíam. Reinos eram postos e reinos depostos. Tiro, Sidom, Babilônia e tudo mais. Tudo ia se modificando. Mas uma coisa era que estava acontecendo. Deus ia traçando a rota para que o seu filho viesse à terra e para que a sua mensagem fosse espalhada, ouvida em todo o mundo de então. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor Deus, ele prepara o Império Romano, hegemônico à época. O Senhor prepara a língua grega, hegemônica à época. O Senhor prepara as vias romanas. O Senhor prepara as cidades, Corinto, Filipe, cidades da Ásia, Tiatira, Sardes, e enfim. Ele prepara tudo para que o Evangelho fosse pregado em toda a terra. Plenitude dos tempos, o melhor momento de todos, glória a Deus, aleluia. E vejam, só a título de notar aqui, Jesus veio num momento especial, foi o momento em que havia um censo, né? Para que todos se alistassem. Então, as pessoas vinham a Jerusalém, se alistavam e ouviram falar de um rei que nasceu. E depois, no templo, o Senhor foi apresentado. Veja que o Senhor Deus, ele foi aproveitando os momentos especiais para que o seu filho fosse notado. E o apóstolo Paulo, quando da morte, falando sobre a morte do Senhor, ele disse, você sabe que essas coisas não se deram em qualquer lugar. Todos sabem disso. Agora, o melhor de tudo é o seguinte, que 50 dias após a morte do nosso Senhor, no local de reunião, sempre chamada cenáculo, quando milhares, talvez milhões de pessoas de toda a face da terra estavam em Jerusalém para a celebração da festa do Pentecostes, então o Espírito Santo desce. Glória a Deus. Sabe como Deus é estratégico? Foi ali que foram lhe dadas línguas repartidas como de fogo, e então as pessoas souberam de algo que aconteceu em Jerusalém, que mudou também toda a história. Aleluia! Glória a Deus, que Deus estratégico. Segundo subtópico é a mensagem do reino. E eu já comecei a falar como ela foi espalhada. Como Deus, ele utilizou os veículos, os meios, hoje diríamos a mídia, as redes sociais, os encontros sociais, glória a Deus, para expandir o seu reino, para espalhar o seu reino. Era numa estrada deserta, estava lá um evangelista. Era na prisão, estavam lá 2 evangelistas. Era na casa de Cornélio, estava lá o evangelista com seus irmãos. Começou a terra a virar pelo avesso. Estes que estão mudando o mundo chegaram até aqui. A mensagem do reino será pregada
a todas as nações, em testemunho a todas as gentes. Pregue em Jerusalém, pregue em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, está escrito. Glória a Deus. E diga, qual é o conteúdo dela? Nós vamos ver daqui a pouco. Os valores do reino. O Senhor Jesus, no seu sermão da montanha, ele fala sobre os valores do reino, o perdão, não apenas ao seu irmão, mas o perdão ao seu inimigo. Ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre o amor, ele fala sobre prestação de contas, ele fala sobre a criação, ele fala sobre os valores do reino. Aquele que quiser ser o maior, que ele seja o seu serviçal. Esses são os valores do reino de Deus. Essa é a natureza desse reino. Esse reino não é visível, porque o reino de Deus não vem em visível aparência, mas ele já está entre nós. O reino do Deus do mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Devo dizer uma coisa aqui na 2, Bia. O mundo sempre vai estar na contramão do reino de Deus. Enquanto Deus, ele está falando sobre amor, o reino de Deus é amar a si mesmo, porque é ao próximo como a nós mesmos. É amar os nossos inimigos. É trazer a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É reconhecer a pobreza de espírito para enriquecer com Deus. É deixar o orgulho de lado para que Deus seja tudo em todos. É dividir o pão. É ter a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas em segundo, terceiro, quarto, quinto lugares. É chorar com os que choram. É alegrar-se com os que se alegram. Oh, glória a Deus. Este é o reino de Deus. O que você acha? Que a modernidade está enfatizando o reino? Ou está tentando abafar o reino de Deus? A natureza decaída do homem, ela prima, ela luta para destronar Deus, para colocar no seu lugar subterfúgios. Mas os pregadores do Evangelho, sofrendo, chorando, sendo queimados, sendo presos, sendo calados, eles continuam a dizer que o reino de Deus está entre nós. E há muitos que não se dobraram a este sistema de coisas. E o apóstolo Pedro, ele diz, e acham estranho não correrem com eles nesta mesma toada. Enquanto o mundo está indo, nós estamos voltando. Enquanto nós estamos já indo, o mundo está voltando. Estamos na contramão do mundo. Por isso o mundo não nos ama, o mundo nos odeia, conforme disse São João. Porque também odiou aquele que vos criou. Se ele odiou ao Senhor Jesus, nós que somos seus seguidores de Cristo, vai nos odiar também. O próprio Senhor Jesus Cristo disse uma coisa muito interessante. Ele disse, ao madeiro verde fazem isso, quanto mais ao madeiro seco. Né? Basta ao servo ser como o seu Senhor. Você vai sofrer, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Vamos lá ao tópico de número 2, as bênçãos de uma vida no reino. Aqui na 1. Pensam que o reino só tem aflição? Negativo. Sai para lá. Pensa que o reino só tem dores? Não. Isso seria contraproducente. Isso seria uma contradição tamanha. Como podemos entender que o reino de Deus, por ser de Deus, tenha tantas coisas ruins? Nós teremos sim momentos aflitivos, teremos momentos de falta, perseguição, sim, teremos sim, de falta, de confisco,
Teremos sim de guerra, rumores de guerra, dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele disse, por dentro, temores, e por fora, perseguições. Teremos sim esses momentos, mas eu vou dizer para vocês, nós temos momentos bons também. Nós temos uma irmandade maravilhosa, não perfeita, uma família gloriosa, não perfeita. Pais, mães, amigos que oram por nós, que clamam a Deus por nós, que pedem por nós. Oh, glória a Deus! Se por acaso você que está nos ouvindo agora está padecendo de falta de companheirismo, de amizade, pense bem, onde você achará pessoas que torcem por você, pessoas que oram por vocês, pessoas que querem o seu bem, que estão querendo que você vá ao céu com eles, na casa de Deus, no reino de Deus. Esses são os nossos princípios, gente. Esses são os nossos valores. Há muitas bênçãos. Primeiro, a remissão de pecados. Somos remidos, somos redimidos. A remissão é uma recompra, é um resgate. Embora os institutos tenham uma natureza semelhante, não são iguais, mas são muito parecidos. Remidos. O que é remir? É comprar o preço ou pagar o preço. Por isso que está escrito em Provérbios, ao irmão ou à alma do irmão, ninguém pode remir, porque o valor dela é caríssimo e os recursos de qualquer pessoa se esgotaria antes. Ou seja, o valor da alma de um irmão, de todos, se esgota, não consegue comprar. Só tem uma coisa que consegue comprar a vida de um irmão, é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue do outro irmão. É como se uma vida fosse doada por outra vida. Glória a Deus. Alguém pode remir um gado, alguém pode remir um escravo, na época, né? Alguém poderia remir sua terra, recomprá-la, resgatá-la, mas a de um irmão só com a vida de outro irmão. E o nosso maior querido irmão, Jesus Cristo, ele nos comprou, não com prata, não com ouro, não com coisas corruptíveis. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue de Cristo, como de um cordeiro limpo, manso, incontaminado. Glória a Deus. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós fomos remidos. Nós fomos comprados por Cristo. Os nossos pecados foram pagos, porque Ele se sacrificou por nós. Assim, operando um outro fenômeno, a doutrina da substituição. Ele nos substituiu. Glória a Deus. Assim também nós, Gálatas 4:3, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É preciso notar, você que é um estudante cuidadoso, que Paulo está se referindo não à meninice do mundo, à servidão exatamente do mundo, mas à servidão da lei, à servidão do entendimento. Vejam, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a lei, ela veio como ele usa uma linguagem especial aqui. Ela veio como aio. Eu falava sobre o aio em uma das escolas e um aluno, não sei se estava gracejando ou se estava sem entender direito, e ele ficou me olhando assim, eu digo, o que foi? Estou falando aqui do aio. Disse, não, esse alho aí que o senhor está falando, isso não é alho não, é aio, aio. É porque aqui algumas pessoas falam de alho e aio, né? Mas o aio é o tutor, é o guia. Aqui na história do Brasil há um caso de um aio. Quem é? José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele foi o aio de Dom Pedro II. Com a abdicação de Dom Pedro I e a minoridade de Dom Pedro II, então foi preciso colocar José Bonifácio de Andrada e Silva como tutor, como o aio
do futuro rei. E Paulo, ele diz o seguinte, que durante o tempo que é menor, aquele aspirante ou aquele rei, durante todo esse tempo, ele é igual aos que estão da casa, ele é igual ao servo. Embora, que coisa linda, que coisa maravilhosa, embora todo o reino, toda a possessão do reino lhe pertença, ele ainda não pode usufruir, porque está sob a tutoria, sob o poder do aio, que o aio, na verdade, era a lei. Era como, disse Paulo aí no versículo 3, como se fosse um menino, reduzido também à condição de escravo, igualado à condição de escravo. Tínhamos tudo, mas não tínhamos nada. Por quê? Porque não podia se usufruir, não tinha ainda a maioridade, a capacidade civil. Então se vivia debaixo dos primeiros rudimentos, ou seja, a lei ainda estava guiando, a lei que era tutora. Não faça isso, senão você morre. Não faça isso, senão haverá punição. Guia aqui, guia ali, guia ali. É dura, a lei é muito pesada. É a guia, é guia, é guia, até que viesse aquele que é perfeito. Glória a Deus. Agora o subtópico 2 é lindo, maravilhoso. Esta lição é gloriosa, gente. Você está sentindo aí? Me dá a câmera 2 aqui, Bia. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou falar o subtópico 2 na câmera 2, para falar diretamente com você que tem acompanhado estas lições. A cada dia que eu vou, mais pessoas estão dizendo, estou acompanhando. Mas eu quero que você comente. Coloca um comentário aí. Aos irmãos de Camaçari, que fizeram a Santa Ceia majestosa. Conversando aqui com o pastor Cleudes, ele me disse, rapaz, super lutou, foi lindo, maravilhoso. Um abraço aos queridos irmãos de Camaçari, estarei aí pregando, se Deus permitir, no mês de outubro, o que para mim é uma grande alegria. Mas vamos ver, olha, as bênçãos da nova vida do reino. Somos adotados e herdeiros de Cristo. Que maravilha! A adoção, que praticamente todos os pais da igreja falam, adoção, nós fomos adotados. Como é o processo de adoção? Em Roma, aquele que tinha um lar, mas que por algum motivo ficou órfão, ou por um motivo de pobreza, então o pai lhe doou, enfim, as diversas possibilidades. Então, quando era adotado, então ele rompia totalmente os direitos e as obrigações com a família anterior, e ele agora adquiria direitos e obrigações novas nesta nova família. Aquilo que ele tinha direito na família anterior, ele perdeu totalmente. Mas as obrigações que ele tinha lá também, ele perdeu. Agora, nessa nova família, ele tem direitos e obrigações, mas são direitos e obrigações totalmente diferentes. Quais são elas? Devo dizer, primeiro, na família anterior, aquele que é adotado por Cristo, por Deus como pai, ele já não tem mais o ranço, a corda no pescoço, aquele fardo nas costas. Não, glória a Deus. Quem estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim. Saia dessa família de sobrecarga, saia dessa família de peso. Venha a mim, disse Jesus, e eu vos aliviarei. É o primeiro ponto, o alívio do fardo do pecado. Agora, tomai sobre si o meu fardo, porque é suave e porque é leve. Oxê, mas eu vou ficar com algum fardo? Fica. Fica com algum peso? Fica. Você tem agora novas responsabilidades, novas obrigações, mas são obrigações leves. Ao invés de vícios,
pecado, desejos pecaminosos, prisões espirituais, vícios de drogas, vícios de pornografias, vícios de violência, ira, animosidade, contenda, dissensão, lascívia, glutonaria e tantos pecados. Você era preso, você estava sufocado, você queria tirar a sua própria vida. Agora não. Agora você é um novo homem, uma nova pessoa. Não deixa de ter obrigações. Devo dizer, somos agora instados e obrigados a andar conforme os valores do reino de Deus. Quais são eles? Amar o próximo não é fácil. Amar o inimigo? Misericórdia. Não é fácil. Mas são os valores do reino. Se você quer ser um verdadeiro cristão, então saiba, vai ser preciso amar a si mesmo, não pode se odiar a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Ame o seu inimigo. Porque disse Jesus, assim estarás amontoando brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, a justiça virá para o seu lado. Você estará calçado sobre o manto da justiça. Glória a Deus. Agora, sobre a adoção, quero falar mais um pouco. O apóstolo São João, no capítulo 2, ele disse que Deus, ele nos adotou. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Vede, disse João, no capítulo 3, versículo 1, quão grande amor ou quão grande caridade nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo. E Hebreus capítulo 2 diz assim, olha, pelo que não se envergonha, ele, Jesus Cristo, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ou quando fala assim, viu, Bia, aqui no 1, quando fala assim que Jesus é meu irmão, eu fico constrangido, viu, Adonias? Viu, Valmir? Eu fico constrangido. Jesus é meu irmão. Misericórdia. Meu Deus, Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Ele é meu Pai querido. Ele é o perdoador, o sacrifício perfeito, a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Meu Deus, e ele é meu irmão. Porque se eu sou filho de Deus e ele é filho de Deus, nós somos irmãos. Mas tem uma coisa interessante. Ele não se envergonha de me chamar de irmão. Porque poderia ser que ele me adotasse. Eu te adoto aí, viu? Mas fica aí atrás, porque você é todo magrinho, todo tal, eu sou alto, forte, bonito e tal. Então fica aí atrás, viu? Fique dentro da carruagem aí, vai ver ali se eu estou na esquina. Não. Glória a Deus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque nos preparou uma cidade. É como se ele dissesse, eu quero você perto de mim. Venha para cá, rapaz. Fica aqui perto de mim, eu gosto da sua conversa. Ore aí, louve aí. Eita, meu Deus, vamos juntos conversar. Uma conversa com Deus, Bia, é a melhor coisa que podemos privar. É o maior privilégio do ser humano, é estar a sós com Deus. E a sinopse do 2, porque o tópico 2 tem apenas 2 subtópicos. A sinopse é a remissão do pecado, adoção e o tornar-se herdeiro de Cristo. São bênçãos de uma vida no reino de Deus. Aleluia. Você já tem essa vida? Você tem essa certeza? Se sente irmão de Jesus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo da glória que jamais vai murchar? Então, por que essa deprê? Por que acorda às vezes com o pensamento lá embaixo? Essa doença não é nada. O nosso Deus é tudo. Este problema
não é nada. Deus é tudo em todos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O terceiro tópico, os males de uma vida no mundo. Pois eu não vi barulho aqui de... Oh, glória! Deus te abençoe, Bia. Bia é missionária, viu? Eita, glória! Uma pausazinha, né? Para o necessário chazinho, ou não é assim não. É assim, ó. Tem que botar o dedinho assim, ó. Como diz o nosso querido pastor Arilson. O dedinho. Um abraço à minha esposa querida, a irmã Lucinha. Deus abençoe, a irmã Lucinha está trabalhando forte lá com as mulheres. Aos queridos professores também que fizeram o Congresso de Escola Bíblica Dominical aqui em Salvador, Bahia. Deus abençoe ao querido pastor Alex, ao pastor Ney, ao pastor Alberto, ao pastor... esqueci do grande amigo meu. Ao pastor Elinelson e o Potrastes. E ainda tem outro que eu vou esquecer aqui, não tem jeito. Eita, glória a Deus. A escola dominical está fortalecida no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa pausa é importante para acomodar as ideias, né? Para que a chuva ou a terra, nossa mente, possa receber a semente da palavra de Deus. Vamos então. O subtópico 1 do tópico 3 vai falar sobre a escravidão do pecado. Eu trouxe um texto bíblico em João capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora prestem bem atenção, aqui na 2. Alguém já disse, aliás, naquele livro do Warren Wiersbe, A Crise da Integridade, ele cita alguém dizendo o seguinte: o primeiro dever da alma é procurar não a sua liberdade, mas o seu Senhor. E por quê? Porque se procuramos primeiro a nossa liberdade, certamente daremos com o Senhor terrível. Tem muitos jovens que se rebelam contra os seus próprios pais, não entendendo o cuidado que os pais, porventura, tenham com ele, e saem em busca da sua liberdade. Encontram muitos as drogas, muitos encontram problemas sexuais, muitas doenças venéreas, muitos encontram viadutos, pontes, outros encontram, infelizmente, a morte. Tem outros que saem de seus lares, fogem de suas casas, deixam filhos, esposa, obrigações, procurando uma nova vida, se libertar daquele ambiente de prisão. Mas o que encontram eles? Um outro lar problemático, outra situação escravizante. Ainda outros tentam encontrar na grana, no dinheiro, a sua liberdade. Mas o dinheiro também pode ser um senhor muito perverso. Então, o primeiro dever da alma não é procurar a sua liberdade, mas o seu Senhor. Porque se você encontra o Senhor verdadeiro, aquele que te criou, o Senhor Jesus Cristo, então você vai ter um Senhor maravilhoso. O meu jugo, disse ele, é suave e o meu fardo é leve. Que Senhor é Jesus! Que doce é o Senhor Jesus! Veja, eu vou contar um fato aqui que aconteceu com Jesus e seus discípulos há cerca de 2016 anos atrás. Ele havia iniciado seu ministério, já havia cerca de 2, 3 anos, porque o ministério de Cristo durou apenas 3 anos e 6 meses. E então, ele chama os seus discípulos e os principais apóstolos. E os apóstolos então perguntam: Senhor, para onde vais? Nós queremos saber. Ele olha para os apóstolos e disse: eu não vou chamar vocês mais de servos.
Por que não, Senhor? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vou chamar vocês de amigos, porque o amigo sabe toda a rotina do seu amigo. Mas ele mesmo disse, vós me chamais Senhor e Mestre, e eu realmente sou. Então ele, embora sendo Senhor de toda a terra, de todos os céus, das galáxias, das estrelas, dos buracos negros, do éter, de tudo que existe, mas ele se fez homem e conviveu conosco e nos orientou e nos alegrou com a sua presença e nos chamou de amigos e nos libertou do poder da morte e do pecado e nos fez filhos seus. No entanto, aquele que busca fora do Senhor Jesus Cristo a sua liberdade está fadado a ser servo do pecado, porque todo aquele que comete pecado, disse o Senhor Jesus, é servo do pecado. Aquele que vive neste reino das trevas são por natureza filhos da ira e estão expostos e dispostos à condenação eterna. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, diz, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Vejam, os males deste tempo presente, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Tornou-os os homens que não obedecem ao nosso Senhor e à sua palavra verdadeira e bendita escravos, servos, filhos da ira. Porque aquele que não crê em Jesus Cristo já está perdido, conforme João capítulo 3, porque nele permanece a ira de Deus. É por isso que Caim, diante de Deus, ele disse, o primeiro homem que me encontrar vai querer me matar. Por quê? Porque ele sabia que aquele que está marcado pela ira de Deus não tem sossego. Quem sabe você tem vivido uma vida boa em termos materiais, até em termos de amizades mundanas, mas ainda não entregou o seu coração àquele que é poderoso para te libertar de todo mal e te fazer filho e adotado por Deus. Vença isso hoje. Troca este caminho. Muda este disco. Trata com a tua própria alma. Encontra-se com o Senhor Jesus Cristo para que se transforme em filho de Deus. A sinopse final diz assim, a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Aqui no 1, eu termino dizendo que a Igreja de Cristo é o padrão para este mundo, mas ela não pode ser uma igreja mundana. A sua inclusão tem que ser a inclusão limitada pela palavra de Deus. E que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Olha, foi um grande prazer estar aqui neste trimestre. Nós, em Adonias, esse é o nosso segundo trimestre ou terceiro já? É o terceiro trimestre. Então nós estamos no terceiro trimestre apenas desses comentários e tem sido um sucesso, uma bênção de Deus. Se você está recebendo este comentário aí na sua timeline, então entre lá no Instagram do Cleovaldo Oficial, que sou eu, acompanhe a leitura diária. Você pode também entrar no Instagram da Prime, é Prime Music, né? Oficial? Prime Digital Music. Prime Digital Music. E você acompanha também as belas músicas. Entre também e se inscreva no canal da CEADEB Oficial do YouTube
porque é um canal de bênçãos. Se você puder também, acesse a radiovoxfm.com.br e ouça esta rádio maravilhosa, porque em todos os sábados estamos também ensinando. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Aos filhos de Deus, sejam abençoados agora e sempre. Não esqueça que a partir da próxima lição, a partir do primeiro domingo de outubro, estaremos com um projeto novo, uma dinâmica nova, e você deve convidar a todos os seus irmãos e amigos. E se você é secretário da Escola Bíblica Dominical, você vai receber aí no seu WhatsApp o aviso, né, da nova lição. Assim que receber, passa para os grupos de sua igreja, tá certo? Se você ainda não é inscrito na nossa, na nossa lista, né, de transmissão, manda o seu número aí no privado do Pastor Cleovaldo Oficial ou mesmo da CEDEB TV Oficial, e então a gente vai te incluir na lista de transmissão para ficar mais fácil de você espalhar e compartilhar essas lições. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado, Adonias. CEDEB TV, uma herança de fé.